Olá, seja bem-vindo a este canal. E se você foi atraído pelo título ou pela thumbnail, eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai falar com você nessa mensagem. E essa pregação, vamos estar lendo Gênesis capítulo 13, no versículo 1 ao 18. E o tema é: quando Deus é nossa prioridade, Ele mesmo ordena o nosso caminho. Mas antes de lermos os versículos, eu quero trazer uma breve introdução. Gênesis 13, ele mostra dois homens, Abrão e Ló. Ambos caminham juntos, ambos são abençoados, ambos prosperam. Mas chega um momento, uma decisão que vai ser revelado em seu coração. Mas de quem? De Abrão ou de Ló? E nesse capítulo nos mostra que a verdadeira grandeza não está em conquistar primeiro, mas em confiar primeiro. Então vamos lá. Vamos ler o versículo 1 ao 4 de Gênesis capítulo 13, do 1 ao 18. E Abrão saiu do Egito para o sul, ele e a sua esposa, e tudo que tinha, e Ló com ele. E Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. E ele foi em suas viagens do sul até Betel, até o lugar em que sua tenda havia estado no início, entre Betel e Á, até o lugar do altar que ele fizera ali no início. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Então percebemos aqui que Abrão, ele volta para o lugar onde tinha edificado o altar. O que significa isso? Que Abrão, ele retorna do Egito. Ele sobe para o lugar do altar que ele fizera ali. Isso mostra que Abrão não apenas saiu da dificuldade porque ele estava no Egito passando fome, mas ele voltou para o lugar da comunhão com Deus. E o que podemos tirar aqui como lição é que toda restauração verdadeira, ela começa quando voltamos ao ponto onde paramos espiritualmente. Abraão, ao voltar ao altar, ele está mostrando para nós que ele voltou para a comunhão, ele voltou para a adoração. Vamos ler agora o versículo 5 ao 7, que diz assim: E Ló também, que foi com Abrão, tinha rebanhos e gado e tendas, e a terra não foi capaz de comportá-los, para que eles pudessem habitar juntos, porque eram muitos os seus bens, de modo que não puderam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam na terra nesse tempo. Então percebemos que teve um conflito. Percebemos que Ló também prosperava. E vemos que os dois, Abrão e Ló, tinham muitos bens. E a terra já não se comportava mais, os seus rebanhos, seu gado. Só que no meio de tudo isso, os pastores de Abrão começaram a discutir. E qual é a lição que podemos tirar aqui deste versículo? É que nem todo conflito nasce de uma maldade. Às vezes nasce de bênçãos mal administradas. Então percebemos que o crescimento sem direção pode gerar um conflito. Ou às vezes um crescimento mal administrado até é a bênção de Deus, mas se não souber administrar, pode gerar um grande conflito, uma grande contenda. Versículo 8 ao 9, que diz assim: E Abrão disse a Ló: Que não haja contenda, eu te suplico, entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus pastores.
pois somos irmãos. Não esta a terra toda diante de ti? Suplico-te que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, então eu irei para a direita. Se te apartares para a direita, então eu irei para a esquerda. Então percebemos aqui que Abraão foi um grande pacificador, porque ele percebeu que tinha uma contenda entre os seus pastores e os pastores de Ló. E Abraão, ele diz assim: não haja contenda entre mim e ti, porque somos irmãos. Depois oferece a Ló a primeira escolha das terras. Então percebemos que Abraão, ele poderia exigir o melhor, por ser o mais velho e o escolhido de Deus, mas ele prefere o quê? A paz. Ele prefere mostrar a longanimidade. Ele prefere ser pacificador, mostrando a confiança total no Senhor. E qual seria a lição, a aplicação desse texto para nós? É que o humilde, ele nunca perde. O humilde se entrega nas mãos de Deus. Quando abrimos mão de direitos, Deus abre portas que não poderíamos abrir. Olha a escolha de Abraão. Ele ser pacificador. Ele dizer para Ló, escolhe primeiro. Vamos ler agora no versículo 10 ao 13, que diz assim: E Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e Ló viajou para o leste, e eles se apartaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e armou sua tenda em direção a Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. Então aqui no versículo 10 ao 13 mostra que Ló escolhe pela aparência. Ló, ele olha para aquele vale do Jordão, ele vê que é bem regado, ele vê como se fosse o jardim do Senhor. Então ele vê beleza, ele vê fertilidade, ele vê vantagem. Ele escolhe se aproximar de Sodoma, uma terra bonita, mas espiritualmente podre. Uma terra que habitava pessoas perversas e pecadores. Então percebemos aqui que Ló, ele escolhe pelo que os olhos enxergam, não pelo que o Senhor tem para ele. Então, a sua decisão, ela é baseada na aparência. Não é uma decisão baseada na vontade de Deus. Então, percebemos que decisões baseadas apenas naquilo que podemos ver pode ser um grande perigo no futuro para a gente. Versículo 14 ao 17, que diz assim: E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Eleva agora os teus olhos e olha do lugar em que estás para o norte e para o sul e para o leste e para o oeste. Porque toda a terra que tu vês, para sempre eu te darei, e a tua semente. E eu farei a tua semente como o pó da terra, de modo que, se um homem puder contar o pó da terra, então também a tua semente será contada. Levanta-te, caminha pela terra no seu comprimento e na largura, pois a ti eu a darei. Então percebemos aqui que Deus ele fala com Abraão ou com Abrão após a separação
de Ló. E o que Deus diz para Abrão? Levanta os teus olhos. Então Deus mostra a terra, promete uma posse eterna e uma descendência incontável. E qual seria a explicação? É que enquanto Ló escolhe com pressa, com beleza, com aparência, Abrão espera que Deus escolhe por ele. Agora o Senhor amplia a sua visão, afirma o seu pacto, a sua aliança e reafirma as suas promessas. Então, quando entregamos a Deus o direito de decidir, ou seja, deixar que Deus decida por nós, Ele nos conduz a lugares onde não chegaríamos sozinhos. A visão de Deus é maior do que a nossa. Agora, o versículo 18. Então Abrão removeu a sua tenda e veio e habitou na planície de Manre, que é Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Então percebemos que Abrão muda-se e levanta outro altar. Então Abrão vai para Hebrom e edifica um outro altar. Então percebemos que onde Abraão chega, ele adora. Onde Abraão chega, ele tem comunhão. Ele não constrói cidades, nem ergue torres. Ele levanta altares. Abraão vive como um peregrino, mas anda como um homem que pertence a Deus. Então percebemos que nesse último versículo aqui, a lição que podemos tirar é que a verdadeira segurança não está nos bens, na terra, mas no Senhor que provê todas as coisas. Então percebemos aqui que Abrão, ele começou o quê? Edificar um altar ao Senhor. E no final desse versículo ele continuou, ele fez um outro altar. Então vimos que Abrão, no começo, ele priorizou primeiro o quê? A comunhão, a adoração. E no final ele continuou priorizando a adoração e a comunhão. Então chegamos aqui à conclusão. Então vemos que em Gênesis 3, do versículo 1 ao 18, revela duas formas de viver. Ou como Ló, olhando pela aparência, ou como Abraão, esperando o Senhor nos dar a direção e a sua vontade. Então vimos que Ló escolheu o que parecia melhor e perdeu quase tudo. E Abrão abriu mão, confiou no Senhor e recebeu tudo o que Deus tinha prometido. Então, a mensagem é simples e profunda. Quando Deus é a nossa prioridade, Ele mesmo ordena a nossa vida, amplia a nossa visão e nos conduz para lugares maiores do que imaginamos. E eu espero que hoje você decida viver como Abrão, caminhar com fé, vivendo com humildade, edificando altares, a adoração, a comunhão e deixando Deus dirigir os seus passos. Então, se você gostou dessa mensagem, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e até o próximo vídeo.